Começando mais um episódio do Esse Papinho, Que gosta, né? que é o canal mais resenha da internet. Quem discordar é maluco. Quem discordar é maluco, pô, o cara só pode estar falando besteira. E com quem que a gente tá aqui? A gente tá aqui com o Júnior Martins, personal das estrelas. Caraca. Porra, eu, que sou expert em perder dinheiro na bet. Eu também. Todos nós. Não aposte dinheiro que é destinado a obrigações. Exatamente. Se for apostar no máximo o dinheiro do gás. Que aí você usa o micro-ondas. Pode crer. Né? Mas ninguém tá tendo gás mais hoje não, tá vindo encanado, né? Quem pode falar melhor pra gente é ele. É ele que é um personagem de Niterói. E se você não conhece o André DB Longo, você tá errado. Sem palavras. Muito obrigado por me receber. Obrigado. Queria já avisar que a fama do Longo é pelo sobrenome, para as pessoas não confundirem essa coisa. E criar uma expectativa que não é verdade. O maluco aqui, ele simplesmente tem uma empresa de arquitetura que não só faz projeto no Brasil, como faz fora. Bilíngue? Exatamente. Bilíngue. Exatamente. Bilíngue. E, irmão, eu queria saber de você, cara. Como é que você começou na arquitetura? Por que arquitetura? E assim, de coração, já posso abrir meu coração aqui? É pra isso que a gente tá aqui, Você né? me permite? Esse papo é pra isso. A dificuldade de um cara que ele chega pra você com um projeto mirabolante na cabeça dele, com um orçamento de R$2.500, como é que você transforma, né, assim, uma ideia de uma pessoa que ela tem ali para um projeto, né? Quais são as referências, o que é mais importante para os desavisados da internet que não sabem nada de arquitetura? Então, beleza. Vão ter uma aula agora. E eu também não sei. Eu também não sei. Assim, vou dar um parâmetro pra vocês do porquê que eu escolhi arquitetura. Eu fiz vestibular muito cedo. Na minha época ainda era vestibular, não tinha nem Enem, né? Então já tem um tempinho Na época dos aí. Babilônios. É isso aí. Eu fiz vestibular com 15 anos de idade. Então, assim, com 15 anos a gente não tem muita maturidade ainda pra gente escolher profissionalmente o que a gente quer ser. Eu gostava de desenhar, meu nome é André, arquitetura tem A. Eu falei, porra, por que não? Né? Foi uma escolha, assim, muito consciente. Sim, percebe-se. E eu passei, né, no vestibular na Universidade Federal Fluminense, eu comecei a cursar. E eu acho que eu ter entrado um pouco mais novo foi interessante porque eu tive a oportunidade de amadurecer e moldar caráter dentro do ambiente universitário, né? Eu tive, assim, um pouco de experiência com pessoas que eram muito mais velhas, pessoas que tinham classes sociais completamente diferentes das minhas, e eu acho que tudo isso foi muito agregador. A faculdade, irmão, é igual o Japeri lotado pra quem nunca pegou. Faculdade Japeri lotado é experiência de vida. A faculdade é a mesma coisa, tu entra lá de um jeito, tu sai de outro. Tá correto. Por bom ou por ruim, tu vai sair de alguma forma, tu vai aprender, tu vai ter experiência ali dentro, correto? Não, com certeza. E assim, eu acho que a UF em si, eu tenho que dar os parabéns à UF, porque uma coisa que acho que me ajudou muito foi a formação. Parabéns pra UF. Parabéns pra UF. Seropédica? Não, Niterói. Niterói. Inclusive, eu comecei o podcast dizendo que ele era de Niterói já. Não tem nada a ver, meu parceiro. O cara pode, porra, ser que São Gonçalo, trabalhar no Rio, morar no Rio, estudar no Rio. Só sim. Tem uma meia culpa. Faz sentido. E aí, acho que eu tive uma formação de raciocínio crítico dentro do ambiente universitário que foi essencial para as outras coisas que eu vim fazer depois, né? Dentro da arquitetura em si, a gente tem contato com absolutamente muitas disciplinas que são diferentes, porque você vai desde você conseguir mergulhar um pouco nas exatas, porque a gente faz muita disciplina de cálculo estrutural. Isso me mata, velho. Que foi tinha um que fazer grande prova de desafio. matemática na escola, meu irmão. Tipo, a prova era na segunda-feira da outra semana. Eu já tava sofrendo até o dia da prova. Eu, Não ia pra rua inclusive, jogar fiz bola. direito pra não ter que somar número, né? A verdade é essa. A arquitetura, eu acho que é um curso muito difícil, porque você tem que saber muito sobre tudo. E o problema é que, assim, não existe faculdade suficiente que te prepare pra você sair de lá pronto. Te dá só o canudo e exatamente. E você, cara, tem que desenrolar. Então, assim, tem até uma coisa que eu acho importante da gente falar, que o ambiente universitário, ele deve ser focado em produção acadêmica. Eu acho que não existe outro lugar para você discutir estética segundo Kant que não dentro da universidade. Tá correto. Caixinha de tomada você vai aprender a botar na parede e depois você, cara, pode fazer um curso do Senai, você, chama o pedreiro do lado, fala pra ele que você faz não tudo sabe. desde criança que tu Exatamente. conhece ele. E o Ô, cara- Rubens, me ensina aqui. O cara, meu irmão, tá há 25 anos e você vai ter que ter uma fé cega no que o cara tá fazendo e você vai aprendendo ali no meio com o processo. E acho que a primeira pica muito grande que você pega é porque dentro de arquitetura, principalmente quando você está trabalhando com projetos que você tem
um orçamento muito mais apertado e de começo você não sabe ainda muito tecnicamente como resolver as coisas, tudo que você faz de erro, a culpa é do arquiteto. E você é financeiramente penalizado. Então isso é uma coisa que é muito dolorida de começo de carreira, né? E que, obviamente, quando você vai melhorando, você vai aprendendo a errar menos. Tentativa e erro da parada. Exatamente, né? E a responsabilidade deve ser como foda, você que é treinador, né? Você sabe ele que é o músculo ali que vai adquirindo, ele vai se quebrando, vai se formando, adquirindo resistência, né? E vai ter uma construção mais interessante. Mas eu acho que assim, um dos maiores desafios que eu tive, né? Até talvez me individualizar um pouco mais e me tornar um profissional melhor foi aprender a ouvir. E aí eu acho que quando você entra no momento de você conseguir ter um exercício onde você tem atenção plena e você ouve o que as pessoas estão te falando, eu acho que fica muito mais fácil de você utilizar o raciocínio crítico, que foi a ferramenta que eu falei, de você saber o que é possível, do que você não, e do que não é, e de você mergulhar na vida dos outros, que mergulhar na vida dos outros tem uma responsabilidade muito grande. Porque assim, quando a pessoa chega até você, ela vem com um sonho, né? Sim. Então esse sonho, às vezes, ele acompanha a frustração, ele acompanha a dor, ele acompanha a esperança, ele acompanha a alegria da o medo de realização. perder aquela grana que o cara às vezes juntou ali, mó tempo pra fazer aquele... Pô. Então assim, é uma coisa que você... De começo, quando você não tem o hábito, você treme na base, porque te botam muitas expectativas. E saber lidar com essas expectativas e ter esse entendimento é uma coisa que, ao mesmo tempo que é muito dura e muito difícil, é a parte mais realizadora. E são vitórias que às vezes elas demoram um tempo para acontecer, até você realizar o tempo da pessoa. Às vezes, por exemplo, na construção de uma casa, você pode levar aí 2 anos e meio, 1 ano de projeto, 1 ano e meio de obra, 2 anos de obra. Caralho. E é uma relação muito íntima que você entra ali. Então assim, cara, eu acho muito maneiro porque hoje eu sei que eu faço parte de várias famílias diferentes, assim. Foram várias histórias que foram sendo construídas ao longo do tempo e a coisa... Vários estresses. Exatamente. Porque, meu irmão, obra é foda. Como toda família, você sai no soco, você sai no tapa, mas quando você ama, se une e dá tudo certo no final. Às vezes o cliente, ele chega com uma ideia, com uma expectativa, que às vezes não é uma expectativa legal, não é uma ideia que, sabe, no mundo real é algo positivo. Então eu acho que, tipo assim, o arquiteto, primeiro que, pô, eu tenho vários amigos arquitetos, eu pago uma pau pros caras, porque eles transformam um ambiente que eu jamais conseguiria imaginar. Um ovinho numa parada fera, né? Aí o cara pensa que a porta não pode ser a porta que abre, porque não sei o que, a porta tem que entrar. Então o que acontece? André, eu queria saber de você. Cara, tem que ter muito, imagino eu, né, muito jogo de cintura pra você falar pro cliente que o projeto dele é uma merda. Entendeu? Você virar pro cara e falar assim, pô, irmão, olha só, isso aqui... Vou aperfeiçoar essa merda aí que tu tá achando que vai ficar bom, né? Como eu disse, eu tenho vários amigos arquitetos. Eles falam que a palavra do momento é um ambiente instagramável. Por que eu não gosto da palavra instagramável? Porque o negócio é o seguinte, quando você fala num ambiente instagramável, você tá deixando que uma rede social dite o que é bem-estar. Então instagramável, óbvio, claro, vem do Instagram. Eles latim instagramável. Isso aí. Eu pegar uma coisa que eu acho que vai bombar na rede social. Entendi. E aí, quando eu trato meus projetos, eu trato de uma forma um pouco mais diferente, porque eu busco encontrar as verdades, seja do negócio, seja da filosofia. E tu tem tua linha de trabalho ali, mano. Trabalho dessa metodologia aqui, é assim que eu entrego meu projeto. Exatamente. Um dos grandes projetos assim que eu fiz de começo foi a reforma total de um apartamento na Praia de Caraí. E que era um casal bem mais velho. Eles já tinham se aposentado. E eles, na época, eu não tinha muitos projetos feitos ainda, inclusive de começo de carreira, acho que é um negócio que vale a pena depois a gente tocar sobre essa frustração das coisas não saírem da forma como você espera. Mas eles tinham conversado com muitos arquitetos de casa cor, casa design, não sei o que, piriri, pororó. E uma coisa que eu lembro que fez a gente fechar o projeto foram 2 coisas distintas. A primeira foi o seguinte, eles tinham uma mesa que era herança, que foi da avó da Ana. E aí eles falaram que eles, tipo assim, tinham gostado muito do arquiteto e a primeira coisa que a arquiteta fez quando chegou na casa deles foi falar, tipo assim, vocês vão trocar essa mesa. É de madeira? Era. E virou São João, então. Não, fogo. E tipo assim, cara, a mesa era muito bonita e ela tinha muito valor e ela tinha muito valor afetivo pra história da família. Então era uma coisa que, obviamente, a gente tinha que cultivar aquilo dali dentro do projeto. O projeto conversar com a mesa, exatamente, né? Exatamente. E você carregar aquela memória afetiva que estava dentro do espaço. E a outra coisa foi o seguinte, né? O cliente, ele era arquiteto. Só que ele só fez a graduação e ele nunca exerceu. E ele era um cara bem mais velho e ele já tinha feito. Assim hoje em dia, né? Ele estudei, eu saco, sou formado, meu nome é que é da pitaco na parada. Mas assim, ele já tinha feito mais de 100 estudos pro apartamento.
mas ele nunca tinha chegado num resultado parecido com o que eu entreguei, porque ele nunca pensou em tirar o banheiro de empregado. Pra ele era inconcebível ele tipo assim, a empregada utilizar o mesmo banheiro social, e assim, que era uma coisa muito normal, mas que pra ele, quando eu apresentei o primeiro layout e a planta do apartamento toda ficou muito melhor, foi um choque. Então, às vezes, assim, a capacidade de você saber dizer não, ou a capacidade de você entender a necessidade das pessoas, também é um sinal de maturidade profissional. Tem coisas que são a solução merda e tem coisas que são soluções particulares, e é bem importante a gente entender a diferença de cada um. Eu já recebi, por exemplo, planta de casa que o cara fez no Excel. Ele contou como se cada quadradinho fosse 1 metro quadrado. E achava que aquilo lá ia caber dentro do terreno dele. É o Rubens, tá ligado? Todo mundo aqui no nosso canal é o Rubens, tá ligado? Aqui não vai dar bom, pô. Eu sei fazer essa porra aí. Vai ficar maneiro. E obviamente quando a porta batendo no vaso. Nada fazia sentido com nada. E tem outras soluções que, na verdade, a gente tem que respeitar, porque, cara, pode ser talvez uma solução excêntrica, mas às vezes o cara, ele quer cagar dentro do moinho. Pode crer. Ele quer ter um moinho de vento na casa dele, ele quer que seja um banheiro e ele quer fazer cocô dentro. O cara às vezes trabalhou a vida toda juntando dinheiro pra fazer a casa dele dos sonhos. Quem sou eu pra chegar pra ele pra falar que é errado cagar no moinho? Só fala pra ele, irmão, eu consigo fazer, eu não consigo fazer. Exatamente. A tecnologia, ela vem tratorando todo mundo, irmão. Você vê o Uber, você vê a iFood. Como que isso também, cara, impacta na arquitetura? Por que eu pergunto isso? Porque assim, antigamente, você for na casa muito antiga, você vê, né? Tinha onde o pessoal ali, os patrões ficavam, onde ficavam os empregados e tal. Eu acho também que a arquitetura, ela também acompanha, né, assim, a movimentação social, a evolução social da coisa. Sociedade, com certeza. Entendeu? Tem muito essa coisa de você conseguir entender o que é melhor pra pessoa, ao invés do que a internet fala que é melhor. Então, por isso, eu acho que, assim, do momento que o computador estiver dando soluções que são apenas técnicas, ele nunca vai conseguir suprir o que o encontro do ser humano consegue. De você saber ouvir, de você trabalhar as subjetividades, de você... Mais uma vez, vou voltar numa coisa que eu já falei, você conseguir trabalhar com a frustração da pessoa, com a expectativa. Então, assim... No final das contas, é tudo humanizado. Exatamente. Mas aí tu saiu da faculdade... E qual era o teu objetivo? Meu irmão, eu quero trabalhar pra uma empresa foda ou tu queria criar uma parada tua? Porque assim, hoje é fácil a gente falar em 2023, pô, ter a tua própria marca, tu representar a tua própria marca. Porque antigamente ninguém tinha esse peito de, meu irmão, vou sair, vou fazer meu escritório, vou fazer acontecer, vou ter tantos funcionários, ninguém... Eu tive, assim, estágios que foram muito legais, mas que também me deram a vontade de... fazer diferente dentro da minha própria empresa, até porque, pô, passei por muito fazer do teu jeito, né, mano? Exatamente, passei por muito ambiente ruim, ambiente de assédio moral, via coisas assim que tinha cultura de trabalho que era muito escrota, eu não queria perpetuar coisas que eu tinha passado, então eu já saí com sangue nos olhos de fazer uma coisa que fosse minha, que pudesse ser diferente. Então eu juntei com 2 amigos, né, que também estavam... eu, né? Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Vocês que amam seus amigos, sejam somente amigos dos seus amigos. Melhor. Não façam nada com seus amigos. Não abre empresa, não cria podcast, não faz nada com seus amigos. Entendeu? Nada. Não, no máximo sai no soco. Mas obviamente, como qualquer coisa que surge na vida, né? À medida que o tempo vai passando, você vai tendo outros objetivos que são pessoais, que vão ficando um pouco à frente. Então, por exemplo, você vai entendendo até que para sua empresa e seu negócio terem mais sucesso, você não pode ficar focado apenas nos objetivos da empresa. Você tem que entender para onde você quer levar a sua vida e fazer com que a empresa seja parte daquilo. Geral remando na mesma direção. Exatamente. Você não pode fazer com que o seu único objetivo da vida seja trabalhar. Né? Trabalho pelo trabalho, ele pode ser recompensador, em alguns momentos ele pode ser frustrante, mas tem muito mais coisa na vida. Pô. Tu quer constituir família, você quer viajar, ajudar seus pais, viajar, você quer poder sua casa. Então tem determinadas coisas que quando você começa a dividir o financeiro para 3, e talvez nem todo mundo tenha a mesma entrega, nem todo mundo tá com o mesmo comprometimento, cara, machuca, entendeu? E aí acho que assim, recuperar a relação realmente é uma coisa que é difícil depois dessa, né? De você... Ter essa dinâmica. Ter essa trabalho, dinâmica. Não dá pra tu querer a mesma coisa que o amiguinho ali e o outro amiguinho ali, né? De repente o amiguinho ali, não, tô bem aqui, tô tranquilão, tá entrando X aqui, tô felizão. Pô, não quero me fuder mais pra trabalhar mais. De repente tu tá disposto a dar um passo pra frente. Ou mesmo tu não tá afim, meu. E aí, como é que é a tua empresa lá? Conta aí. Cara, começou como? Como é que começou? Então, começou...
em 2021, maio de 2021, foi mais ou menos um pouco depois de eu ter tido o rompimento societário. Carreira solo. Eu também já estava em outra fase, porque querendo ou não, ao longo desses 5 anos que eu trabalhei junto com meus amigos, eu constituí portfólio. Vocês são 5 anos, Eu constituí portfólio, então assim, uma das coisas mais duras é você entrar no mercado de trabalho, na competição, sem você conhecer ninguém. Então, não tinha padrinho, não tinha absolutamente nada, então foi uma etapa muito importante para eu entender o que funcionava, o que não funcionava, conhecer gente, ter indicação, né? E aí depois eu acho que foi história, porque quanto mais coisas boas você faz, mais as pessoas te indicam e te levam a lugares melhores. Sim. Então eu pude constituir parceiros de negócios que são complementares ao meu, que foram muito mais sólidos, né? E a coisa foi andando. E aí chega um momento onde as pessoas entendem a visibilidade do seu negócio e elas começam a te procurar porque elas querem que você faça o projeto delas. E aí você entra numa lógica de negociação contratual, numa lógica de proposição de projeto, onde você está numa balança muito mais equiparada. Aí você sai daquele sufoco do tipo assim, caralho, eu não posso falar não pra esse cara porque eu vou perder. E um projeto foda que tu fez aí depois que tu entrou nessa carreira solo aí? Alguns, mas eu acho que principalmente foi as coisas que eu comecei a fazer fora do Brasil. Conheci um pessoal de um grupo de alimentação, eles são donos de vários negócios que tem várias praças de alimentação aqui no Brasil, e na época a gente começou a conversar para fazer um projeto em rede que demorou um pouco para sair. Nesse meio tempo, um dos donos, ele já estava em Portugal, ele já tinha um negócio, ele teve muito mais experiência com arquitetos portugueses, e ele falou, cara, eu preciso de um cara brasileiro para poder fazer o meu negócio. Porque a gente tem mais facilidade no trato, na língua, no jeito, Português é difícil de lidar pra caramba, né, mano? Eu acho que eles são, assim, muito diretos com algumas coisas. Tem açúcar aí? Tem. Exatamente. Tá lá, porra. Perguntou se tem, caralho. E ao mesmo tempo, assim, eu acho que a gente no Brasil é muito mais forte na questão de ser marqueteiro. A gente sabe se vender melhor. RJ, né? Cara, quem se dá bem no Rio de Janeiro se dá bem em qualquer lugar do mundo. Correto. Eu falo pra todo mundo da profissão, irmão. Se você não trabalhou na Smart Fit, ainda vai trabalhar. Porque é experiência de vida, mano. O cara vai atender 1 milhão de gente. O cara vai montar um monte de treino, meu irmão. O cara vai tomar porrada e vai ganhar merreca. Mas vai sair de lá, meu irmão, uma expertise foda. Um abraço aí pro grupo, tá? Vocês me amam. E aí, assim, por exemplo, a experiência que eu tive com o Brasa lá fora, que foi o primeiro projeto que eu fiz em Portugal na época, tiveram coisas assim que foram muito malucas de reaprender a falar português. Porque mesmo sendo a mesma língua mãe, tem muitas coisas dentro de termo técnico que é muito diferente. Eu tive que reaprender a lidar com fornecedor de material, porque o catálogo é completamente diferente do Brasil. E ao mesmo tempo eu acho que eu pude levar o melhor que o brasileiro tem, né? Que é alegria, cara, acho que é felicidade, é você saber chegar nos lugares com impacto. Sim. Saber chegar é muito importante. Sim. Então assim, cara, hoje o Brasa, a gente tá passando pra 4ª unidade já e as expectativas são de 15 unidades dentro de 1 ano e meio. Então, cara, as coisas estão... Pô, maneiro, mas tudo lá fora. Tudo lá fora, tudo em Portugal. Porra, maneiro, cara. Tem relação, por exemplo, o cara quer pôr um cardápio, alguma coisa assim, tem relação... Até onde vai, tipo assim, as suas inspirações pra você fazer um projeto maneiro assim? Tipo assim, o cara, pô, é massa, italiano e etc e tal. Como é que você pega essa questão assim pra chegar na arquitetura mesmo? Ou você releva esse tipo de coisa? Não, isso é super importante. E acho que teve a ver com o que eu falei no começo sobre escutar e aprender. Porque cada cozinha, por exemplo, requer um tipo de equipamento dentro de cozinha completamente diferente. Sim. Então, aprender a cozinhar também foi parte importante do processo. É maneiro pra caralho. Perfeito. Eu me amarro cozinhar, velho. Né? Tá ligado, né? Tô. Porra, a gente tava até tendo esse papo aqui mais Faz cedo agora. macarrão com ovo aí, absurdo. Tomar no teu fígado, vai. Gostou desse papinho? Andrezão, Cara, seus muito obrigado por me contatos. receber. Dê seus contatos. Deixa um recado pra galera aí que tá se formando aí na faculdade, independente seja arquitetura ou qualquer outra coisa. Cara, de forma bem sucinta, primeira coisa que eu quero falar, você não é velho, você tem tempo pra tudo. Você tem tempo pra começar outra graduação, você tem tempo pra mudar de carreira, você tem tempo pra insistir no seu negócio até que o negócio dê certo. Então, assim, acredite no seu plano. Embora eu não seja qual ele vai fundo. Convicção, né, brother? É o que eu sempre falo. Então, eu não sou muito de redes sociais, mas quem quiser me encontrar lá, arc.cx, né? Arquitetura Fora da Caixa. Vai conhecer bastante. E CX é de Customer Experience. Toma, e se você não sabe o que ele falou, joga no tradutor.
Exatamente. Do No e-mail, olá@arccx.com, você me encontra. Só Pega na descrição aí do nosso vídeo, que aí o Pedrão vai deixar bonito pra vocês. Faz contato com o André. Também vai ficar na descrição pra vocês aí, nossos apoiadores. Shopping Netuno. Shopping Netuno com os melhores smartwatches, dos tô melhores... esperando o meu chegar ainda até agora. Então você que trabalha de home office, meu presente. dá uma corrida, quer um fone de qualidade, quer um relógio de qualidade, um suporte maneiro. O Shopping Netuno tá ajudando a gente em apoio. E também Saúde Performance Meta, centro de reabilitação, de treinamento, de ortopedia. Os caras fazem tudo. Diferenciado. Galera, obrigado aí. Segue a página, compartilha, clica no sininho aí, ajuda a gente, porra, não custa nada, vai? De coração. Beijo no coração, a gente se vê no próximo episódio. Andrezão, sem palavras, hein? Tamo junto, irmão. Obrigado. Valeu, galera. Valeu.